Saudações biomédicas! Hoje estou aqui com o professor Tarcísio Carvalho, é atualmente biomédico e perito criminal. Hoje vamos saber um pouco mais sobre a área da perícia criminal na biomedicina. Qual a sua atuação como biomédico perito criminal? Boa tarde a todos. Bom, a minha atuação como perito criminal dentro da área de biomedicina, ela se baseia na execução de exames em objetos que são recuperados de cenas de crime. Então a gente atua exercendo a nossa função de biomédico em todo aquele objeto que é oriundo de cena de crime. Então, uma vez que tem um crime que foi executado algum crime, e esse crime deixar vestígios, esses objetos eles devem ser analisados por um perito criminal. A gente tem uma série de peritos criminais, cada um com as suas áreas respectivas de formação, e o biomédico atuaria especialmente naquelas áreas envolvendo perícias de laboratório e perícias em materiais biológicos e perícias em materiais químicos também. Certo. Por que você escolheu essa área? Bom, falando honestamente, eu escolhi essa área porque ela é uma área que ela é bem instigante, ela demanda uma preparação contínua, uma atualização permanente e ela, dentre as áreas de biomedicina, é uma das que melhor traz uma melhor rentabilidade. Rentabilidade? Isso, rentabilidade. Quais os procedimentos após conseguir o resultado de análise pericial? Bom, uma vez executado o exame pericial, a gente faz a produção de um documento com fé pública, que é chamado de laudo pericial. Esse laudo pericial é produzido apenas por peritos criminais. E uma vez produzido esse documento, vai ser mandado à autoridade que fez a solicitação desse exame, geralmente um delegado de polícia, e posteriormente vai até o Ministério Público, até chegar à mão do juiz, por exemplo, para ele fazer a interpretação daquele objeto, fazer a interpretação daquele crime e decidir pela absolvição ou pela condenação de um determinado acusado. Esses exames também são importantes, por exemplo, na esfera de identificação de pessoas desaparecidas, por exemplo, pessoas que cadáveres que foram encontrados e não se sabe quem é aquela pessoa. Então a gente pode executar exames de identificação humana utilizando fazendo a identificação por análise papiloscópica e fazendo a identificação também através da análise genética. Como é feita a perícia de crime? Quais são os procedimentos assim? Bom, como eu falei, uma vez que ocorra um crime, que esse crime deixe alguma marca física, um vestígio material, a autoridade policial, geralmente o delegado de polícia, ele tem que solicitar para que os objetos permaneçam do mesmo jeito que estavam quando ocorreu aquele crime e fazendo com que isso você tenha um isolamento daquela área onde aconteceu aquele crime. Uma vez isolado, todo objeto oriundo de crime tem que ser avaliado por um perito criminal. Então, como eu falei, existem vários tipos de peritos criminais, cada um deles vai exercer a sua área de expertise e vai fazer a coleta desse material, a análise desse material, a produção de um laudo pericial e posteriormente a investigação do segmento. Então o delegado de polícia ele pode chamar testemunhas para ouvir o que essas testemunhas vão falar e também ele vai avaliar o laudo pericial e verificar se tudo condiz com o rumo da investigação que ele está tomando. Muitos estudantes e até profissionais hoje em dia estão mostrando realmente muito interesse por essa área. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação para o mercado de trabalho nessa área? Se existe muita demanda de emprego? Bom, essa área de trabalho ela tem uma demanda muito grande justamente porque os crimes acontecem numa velocidade muito grande. Você tem cada vez mais crimes acontecendo. Infelizmente tem acontecido dessa forma. Contudo, a área de atuação para o perito criminal ela é restrita. Por quê? Porque como perito criminal você depende de concurso público para exercer a sua atividade. Então, o perito criminal oficial ele precisa ser um concursado, um profissional concursado. Então significa que ele tem que ser um empregado, um servidor público, e aí depende de concurso público. Como com os concursos públicos eles têm
cada vez mais diminuindo a quantidade e o número de vagas, então acaba que se torna um mercado cada vez mais concorrido. Contudo, tem um alento para isso daí, que é o seguinte: são duas coisas. Primeiro, falando especificamente aqui no nosso estado, o estado do Pará, você tem aqui o Centro de Perícia Renato Chaves, que é onde eu sou vinculado. Contudo, cada estado tem um órgão de perícia específico. E periodicamente esses órgãos de perícia, eles abrem vagas para diversos profissionais, incluindo aí o profissional biomédico. Então, o que eu digo assim é que você pode não conseguir talvez um concurso aqui para o estado do Pará, mas as vagas estão abertas a nível nacional. E uma vez conseguir o seu diploma de biomédico, ele é um diploma válido em todo o território nacional. Então você pode exercer a sua atividade em qualquer local do Brasil. A segunda coisa é que, paralelo ao trabalho que o perito criminal exerce na confecção de laudos oficiais, a gente também tem um profissional chamado assistente técnico. E o que é o assistente técnico? Basicamente é um profissional dentro de uma determinada área de especialidade que pode ser convidado por um advogado de defesa, por exemplo, para auxiliá-lo na interpretação de laudos periciais. Então seria o que a gente chama vulgarmente de o perito da defesa, porque como o perito criminal a gente trabalha geralmente ao lado do Ministério Público, fazendo, por exemplo, a acusação de alguém, você vai ter um advogado de defesa e esse advogado vai precisar de um auxílio de alguém para explicar as nuances de um laudo pericial. E aí nesse aspecto o biomédico também pode entrar. Na verdade, qualquer profissional com expertise em uma determinada área pode atuar. Você já teve algum caso desafiador no seu trabalho? Eu não diria caso desafiador, porque em geral os casos que a gente pega, eles não são casos tão complexos assim. Ou, quando são complexos, eles acabam que são... parte desse material é analisada por vários colegas. Então eu nunca tive um caso que eu pudesse dizer assim, foi um caso muito difícil. Houve um caso apenas, que foi uma contaminação hospitalar que aconteceu pelo vazamento de um reagente químico e queriam que nós provássemos, através do laudo pericial, que aquele reagente químico teria ocasionado aquele problema de saúde naquela região. Inicialmente começou com algumas pessoas intoxicadas, isso foi evoluindo até que chegou ao hospital quase que todo, as pessoas relatando que estavam sofrendo males, que poderia ser em decorrência daquele reagente químico, e a gente conseguiu comprovar com o nosso laudo, em parceria com o Instituto Evandro Chagas, que realmente havia acontecido uma contaminação, mas que não era a natureza a qual os pacientes estavam desconfiando. Eles estavam desconfiando que era um vazamento de natureza radioativa, e na verdade um acidente radioativo. Na verdade a gente descobriu que apenas havia sido um reagente químico realmente volátil que tinha se extravasado e preencheu toda uma sala, e todos os que tiveram contato com essa sala ficaram realmente contaminados. Mas não houve nenhuma vítima fatal e no mais foi isso, assim, mas nenhum outro caso que eu pudesse dizer foi um caso assim tão desafiador.